E aí, pessoal, tudo bem? Eh, Hoje eu estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Agosto Lilás, né, e a importância da prevenção e do enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu vou trazer para vocês um tema que é super importante, cai bastante em prova. Então, a gente vai falar um pouco sobre uma decisão, uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que foi preferida no âmbito do Sistema Interamericano, é, que trata de uma condenação do Brasil, tá, sobre o tema do feminicídio. Então vejam, essa condenação, ela foi a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana, justamente sobre o tema central do feminicídio. Então o que a gente tem? O caso, ele trata é, de uma estudante, tá bom? A Márcia Barbosa de Souza. Para quem não está familiarizado, os casos da Corte Interamericana normalmente levam o nome da parte que está envolvida naquele processo. Então, a senhora Márcia era uma estudante negra de 20 anos, residente lá em Cajazeiras, no interior da Paraíba, e em junho de 98, ela vai a João Pessoa, tá? Viaja para João Pessoa e encontra com o então deputado estadual da Paraíba, Aécio Pereira de Lima, em um motel. E na manhã do dia seguinte, o corpo dessa jovem é encontrado num terreno baldio, ali nos arredores da cidade, com diversos sinais de agressão, escoriações e marcas que havia sido submetida a uma ação compressiva no pescoço, né? Como se ela tivesse sido enforcada. Por consequência disso, em junho de 88, inicia-se as investigações. Entre 88 e 1999, foram apresentadas várias solicitações de autorização à Assembleia Legislativa para que esse deputado, né, pudesse ser investigado, e todos esses pedidos foram negados pela Assembleia. Daí porque o processo judicial efetivamente só teve início em 2003, após as modificações que foram operadas na Constituição Federal com a emenda 35 de 2001, que permitiu, então, que os deputados pudessem ser investigados, ainda que sem a prévia autorização das assembleias, né, por conta daquela imunidade parlamentar que era até então usufruída por esses deputados, especificamente esse que estava sendo acusado. Portanto, em 2003 é feita essa denúncia, é recebida é iniciado esse processo penal, e em julho de 2005 é proferida a sentença de pronúncia, né? Ele está lá num procedimento, né, um crime de feminicídio que está sendo investigado, portanto, no tribunal do júri, né, de competência do tribunal do júri. Essa sentença de pronúncia, e depois, em setembro de 2007, o primeiro tribunal condena o senhor Pereira de Lima a 16 anos de prisão pelos crimes de homicídio e de ocultação do cadáver da Márcia Barbosa. Ele, então, recorre dessa sentença e antes que o recurso dele fosse julgado, ele acaba falecendo por um infarto. Daí, portanto, é extinta a punibilidade e arquivado o caso pelo falecimento do réu. E vejam, o que chega, então, à Corte Interamericana e o que a Corte Interamericana destaca na sentença que foi proferida, tá? A primeira coisa é que a Corte Interamericana reconhece e destaca que a violência contra as mulheres no Brasil, decorrente, né, desses fatos, e até mesmo na atualidade, vejam, são fatos lá de 1988, denotam que a violência contra a mulher é um problema estrutural e generalizado. E faz um recorte, porque ele diz que essa violência, ela é ainda mais potencializada contra mulheres negras e pobres. Então, nitidamente, a Corte reconhece que é necessário se fazer um recorte também de gênero, raça e classe em torno dessa violência que é sofrida pelas mulheres. O Estado, assim reconhece a Corte, não cumpriu, portanto, com a sua obrigação de atuar com a devida diligência para investigar seriamente, né, a possível participação até de outros suspeitos, porque havia esses indícios durante a investigação.
Foi violado também o prazo razoável na investigação e na tramitação do processo penal. Vimos, né, por conta das datas. Também foi reconhecido que durante a investigação e durante o processo penal houve nitidamente um caráter discriminatório por razão de gênero e que essas investigações, né, e esse processo penal não foi conduzido numa perspectiva de gênero de acordo com o que já é determinado pela Convenção de Belém do Pará. A Corte, então, fixa algumas reparações e eu vou destacar umas que são bem importantes para que vocês tenham ciência. Ela determina, então, que o Estado brasileiro deve elaborar e implementar um sistema nacional e centralizado de compilação desses dados, né, que permitam uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa de fatos, né, de violência doméstica, de violência contra as mulheres, tá? Também determina que o Estado brasileiro implemente um plano de formação, de capacitação, de sensibilização continuada para as forças policiais responsáveis pela investigação, com perspectiva de gênero, notadamente em relação ao estado da Paraíba, que foi onde ocorreram os fatos. Também determina que o Brasil leve a cabo uma jornada de reflexão e sensibilização sobre o impacto do feminicídio, da violência contra a mulher e da utilização da figura da imunidade parlamentar. Prevê também a adoção e implementação de um protocolo nacional para investigação de feminicídios. Também vai determinar o pagamento de indenização, né, de compensação pelas omissões nas investigações. E aí, o que a gente pode destacar, então, que já foi feito como decorrência dessa condenação do Brasil na Corte Interamericana? A gente pode destacar o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio, criado pelo Ministério Público Federal, tá bom? E também o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, criado pelo CNJ, né? Então, vejam, temos aqui um triste exemplo de como o nosso país repercute a violência contra as mulheres e o quanto é importante esse mês de agosto para que a gente possa refletir e tentar superar, né, essa violência como reconhecido pela Corte, uma violência estrutural que faz parte, né, da nossa sociedade que precisa ser combatida. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem dessa atualização. Tchau, tchau.